Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma análise sobre os últimos acontecimentos que estão ocorrendo aí na nossa sociedade. E eu quero saber de vocês de que ponto de vista vocês vêm observando tudo que nós estamos vivenciando, principalmente no que diz respeito à questão racial. E essa onda nós vimos que vem se desencadeando no país que se diz mais democrático do mundo, que é os Estados Unidos. No entanto, vimos aí recentemente, algumas semanas atrás, mais uma vez, uma morte cometida pela polícia em cima de um cidadão norte-americano pela questão racial. Vocês acham que se ele fosse branco, a polícia teria agido do mesmo jeito que agiu, estrangulando e sufocando, ficando 3 policiais ao mesmo tempo em cima do cidadão, como fizeram por quase 9 minutos até matá-lo? Mesmo ele implorando, estando ali aos gritos de que não conseguia mais respirar? O que vocês acham? E qual a repercussão que vocês acham que tudo isso tem provocado na nossa sociedade? E aliado a isso, tem mais algumas notícias que eu destacaria hoje, que eu vou destacar, que eu vi na internet e que estão interligados, porque também dizem respeito à questão social, muitas delas aqui no nosso país. Mas uma me chamou a atenção, não foi aqui, foi na Inglaterra, se eu não me engano, em Londres mesmo, em que a estátua de um escravagista está sendo retirada, arrancada. E daí eu me pergunto, estátua de escravagista quer dizer um cidadão que foi um dos maiores escravagistas da história da sociedade inglesa, ele tinha uma estátua em homenagem como se ele fosse um herói? Você se pergunta, que sociedade é essa que permite que um anti-herói tenha uma estátua? Quais são os valores cultivados por uma sociedade dessas? E os Estados Unidos? Tudo isso que está acontecendo, o povo atual não é mais o mesmo de alguns anos atrás, em que mortes como essa que a gente viu do George Floyd passavam incólumes. Não, a sociedade agora está reagindo e esse movimento que se desencadeou em massa e que está indo como uma onda para diversos outros países, já chegou na França, Inglaterra, e também está motivando os protestos aqui desse fim de semana no nosso Brasil, mostra que a sociedade de fato está mudando. Por isso a minha pergunta, sob que ponto de vista você está vendo todos esses acontecimentos? Porque apesar das dores que todas essas notícias causam e a morte de muitos inocentes que ainda, entre aspas, necessitam morrer para que a sociedade possa acordar, despertar e promover daí uma nova sociedade onde esse racismo estrutural possa ir desaparecendo e sendo abordado de uma forma em que as novas gerações já venham com uma nova mentalidade, uma nova consciência e esse racismo desapareça definitivamente da nossa sociedade, porque isso não leva a nada. Então, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que a gente está vendo,
por esses últimos acontecimentos da família desse rapaz nos Estados Unidos, eu vejo que a morte dele não foi em vão e que eu espero, sinceramente, que dessa vez a sociedade norte-americana possa aprender definitivamente que os tempos mudaram e os políticos precisam acordar. Eles parece que ainda não entenderam quais são os verdadeiros anseios, objetivos e necessidades da nossa sociedade. A gente não está mais lá na década de 60, em que bastava os políticos, né, o governo do momento, chamar a cavalaria para ir para as ruas com repressão e bomba de gás lacrimogênio e pronto, detinha, e era aí 5 para cá e para ali, para lá e para cá, e pronto, a sociedade se calava. Os tempos mudaram, o desenrolar de todos os acontecimentos e fatos não é mais assim, porque a sociedade ela está vindo com uma nova consciência. E os 70% aqui do Brasil, do nosso país, despertou. E como diz o próprio movimento, 70% é muito mais forte do que 30%. E junto com esse caso do George Floyd nos Estados Unidos, eu destacaria também algumas outras notícias que se destacaram no nosso país. 3 delas me chamaram a atenção. A primeira é sobre o menino Miguel, de 9 anos, se eu não me engano, não, eu acho que era menos, né? 5 anos de idade, se eu não me engano, ou menos, que caiu do 9º andar do prédio em que a mãe dele, que era uma empregada doméstica, trabalhava, se eu não me engano, numa cidade no interior de Pernambuco. A mãe dele sai para comprar pão, né, na padaria, servindo a patroa em que ela trabalhava. E o menino, é claro, né, uma criança, quis ir atrás da mãe, a patroa não liga, não tá nem aí. Mas ela tinha acabado de passear, ou ia passear, né, não sei bem ao certo, com os cachorrinhos, né, da patroa dela. Quer dizer, essa trabalhadora, ela pode servir aos cachorrinhos da casa. Não estou dizendo que os cachorrinhos também não são animais e merecem o nosso amor e respeito. Mas por que eles têm que ser mais do que a vida de um menininho, de uma criança, só porque essa criança ela é de uma outra cor? E porque ele é filho da empregada? Que diferença isso faz? A gente está falando de vidas e de uma empregada que estava prestando serviço. E o que mais me chocou hoje foi ler que a casa em que essa moça trabalhava era do prefeito e da primeira-dama da cidade em que ela morava. E eu li, me desculpe se isso for inverídico ou não, mas foi o que eu li na internet, num site famoso, que ela constava na folha de pagamento dessa cidade, em que a patroa dela era a primeira-dama e ela constava na folha de pagamento ali do prefeito, ou seja, do marido da primeira-dama aonde ela trabalhava. Gente, que isso? E ela nunca soube disso, nunca ela soube que fazia parte dessa folha de pagamento, quer dizer, se beneficiam do quanto ela pode prestar, não só de serviços na residência deles, mas também usufruem do nome dela para receber algum benefício no gabinete do prefeito. E com isso eu me questiono, que sociedade é essa em que a gente vive?
Gente, é importante que todas essas coisas venham à tona para que nós possamos nos questionar e ver o quanto precisamos de mudanças. E quantas vezes isso já não aconteceu na nossa sociedade, mas só que agora, como estamos em 2020, ano em que a verdade vem à tona, tudo isso aparece. E cada vez que aparece, choca, porque a realidade é chocante. A realidade, ela é cruel, mas ela está vindo aí para que nós possamos analisar esses fatos, tomar consciência e mudar e ver o que a gente está fazendo de errado para que as futuras gerações, inclusive a atual geração, adquira uma nova consciência e que não exista mais essa separação por cor, classe social, raça e outras tantas segmentações, porque isso é absurdo. E eu li também uma outra notícia de que uma youtuber foi deletada do Instagram justamente por racismo, ou seja, isso mostra uma nova perspectiva da nossa sociedade. Olha, a sociedade aí, os meios de comunicação reagindo. E também uma outra notícia que me deixou bastante chocada, em que um apresentador famoso de telejornal, eu não vou aqui falar o nome, mas do telejornal mais famoso do nosso país, e que era casado até recentemente, né, com uma outra jornalista também, e a ex-empregada deles, a ex-cozinheira deles, viu no programa em que essa ex-jornalista apresenta, né, todas as manhãs, ela entrevistou a mãe do menininho lá de Pernambuco que morreu e diz que num dado momento da entrevista ela veio às lágrimas e a ex-cozinheira da casa deles informa que tudo aquilo é uma grande hipocrisia porque ela trabalhou na casa do ex-casal e ela comenta que ela também foi vítima de racismo e maus tratos, de uma certa forma, dentro da casa desse casal. E por aí nós vemos o quanto essa sociedade é hipócrita, porque no telejornal esse apresentador se porta de uma maneira tão preocupada com a nossa sociedade, mas, no entanto, a ex-funcionária da casa deles, a ex-cozinheira, diz que ele é uma pessoa grosseira. E daí eu me questiono, sim, o quanto nós precisamos rever valores e conceitos da nossa sociedade, precisamos de transformação e precisamos principalmente parar de idolatrar determinados ídolos, porque a gente não tem mais que ter ídolo. Na sociedade atual, esses famosos ídolos que nós erroneamente idolatramos, porque muitas vezes são pessoas que ocupam na sociedade postos de destaque e aparentemente são pessoas de muito valor, precisamos rever até que ponto tudo isso é verdadeiro e eles realmente merecem ser idolatrados, e o quanto todos esses acontecimentos têm contribuído para que as máscaras possam cair, a verdade chegue e você possa enxergar essa verdade, a verdadeira, e a partir desse momento você se promova também uma mudança, um autoconhecimento maior, uma nova análise
sobre tudo o que está acontecendo e mude o seu ponto de vista e veja que, apesar de cruel, tudo que nós estamos vendo, esses fatos estão se apresentando justamente para que nós possamos refletir e mudar. Então, tudo que a gente está vivenciando tem contribuído, sim, para uma nova perspectiva. E essa é a minha proposta aqui. Vamos analisar tudo que a gente está vivenciando e enxergar todos esses acontecimentos, apesar de tristes, de dores e sofrimentos que eles causam, mas como oportunidades para um novo momento, um momento pós-pandemia. Porque tudo isso daí que a gente está vendo na nossa sociedade, inclusive a pandemia que a gente está vivenciando, também não veio à toa. É justamente, com certeza, essa pandemia é a dor na pele ali que a gente precisava sentir para começar a reavaliar nossos comportamentos, atitudes, pensamentos, nossas ações e, quem sabe, a partir de agora, mudar de fato. Ok? Então, vamos avaliar tudo isso e eu gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso. Deixe os seus comentários aqui embaixo, ok? Um abraço para todos vocês.